Jesus apresentou 4 ensinamentos importantes sobre Satanás que são frequentemente desconhecidos por muitos. Em primeiro lugar, Jesus referiu-se a ele como o oponente maligno em Mateus 13:39. Na parábola do joio, encontrada em Mateus 13:24-30, Jesus falou: Satanás como o inimigo. Uma outra história que Jesus contornou é a do reino dos céus, sendo comparada a um fazendeiro que semeou boas sementes em seu campo. No entanto, enquanto os trabalhadores dormiram, um adversário veio e plantou ervas aparentemente no meio do trigo. Quando a colheita estava pronta, os trabalhadores perceberam que o campo estava infestado de ervas e perguntaram ao fazendeiro de onde elas vieram. Ele explicou que um inimigo havia feito isso e decidiu esperar até a colheita para separar as ervas do trigo, queimando as primeiras e armazenando o segundo, como registrado em Mateus 13:36-39. Após essa história, os discípulos pediram a Jesus que a explicasse. Ele respondeu que o Filho do Homem era o agricultor. O campo representava o mundo, a boa semente simbolizava o povo do reino, o joio era as pessoas do maligno, e o inimigo que semeou o joio era o diabo. A colheita representava o fim do mundo, e os colhedores éramos anjos. Portanto, um inimigo, neste contexto, é alguém que se opõe aos propósitos de Deus e procura prejudicar e contradizer a sua vontade. A Bíblia identifica Satanás como o principal oponente de Deus ao longo da história, alguém que foi procurado para frustrar o plano divino, prejudicar os seres humanos e afastá-los de Deus. Além de Satanás, a Bíblia também menciona outros inimigos de Deus e de seu povo, geralmente referindo-se a eles como adversários. Qualquer pessoa que desobedeça aos mandamentos do Senhor é considerada inimiga de Deus. Em João 5:19, a Bíblia se refere ao diabo como o maligno, e 1 João 5:18 destaca que aqueles que nascem de Deus são protegidos do maligno. Jesus também anunciou que o príncipe deste mundo seria expulso, em João 12:31, indicando que o mundo estava prestes a crucificar o Senhor, mas esse ato levaria à denúncia do próprio mundo. Satanás, como governante deste mundo, foi derrotado por Cristo, que ofereceu um caminho de salvação para a humanidade e triunfou sobre ele, em vez de ser derrotado como Satanás esperou. Todos os seus exércitos, simultaneamente. Embora a sentença contra o diabo ainda não tenha sido realizado, seu destino já está selado. Ele continua ocupado com suas atividades malignas no mundo, mas é apenas uma questão de tempo até ser lançado no lago do fogo. O Senhor tinha pleno conhecimento de que o momento de sua traição se aproximava e que ele teria pouco tempo para conversar com seus seguidores. Satanás estava se aproximando, porém, o Salvador sabia que o oponente não encontraria o pecado nele. Não seria sensato para alguém, exceto Jesus, afirmou que Satanás não poderia encontrar falhas nele. Não direi muito mais, pois o príncipe deste mundo está se aproximando, mas ele não tem poder sobre mim, como registrado em João 14:30. Satanás governa um mundo que abrange tanto seres humanos quanto anjos afastados de Deus. Este mundo engole os falsos religiosos e ameaça derrotar os verdadeiros filhos de Deus, conforme mencionado em João 15:17. Não devemos amar o mundo nem o que há nele, pois os desejos carnais, a cobiça dos olhos e o orgulho da vida não vem do Pai, mas do mundo. O mundo e seus desejos são passageiros, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. O impacto de Satanás se estende às ideologias, educação, comércio e influência dos pensamentos, ideias, especulações e falsas religiões que surgem de suas mentiras e enganos. Mateus 12:24 relata os fariseus acusando Jesus de expulsar demônios com a ajuda de Belzebu, o príncipe dos demônios. Em Romanos 8:7-8, vemos que a mente carnal é hostil a Deus, não se submete à sua lei e não pode agradá-lo. Este mundo é a contrapartida de Satanás ao governo e ao reino de Deus, refletindo seu desejo de ser como Deus. O diabo deseja derrotar os verdadeiros filhos de Deus, conforme mencionado em João 8:44. Ele é o pai da mentira e busca praticar os desejos específicos de seu pai, que incluem assassinato e mentiras.
Pedro é um exemplo notável de alguém que sofreu a tentativa de Satanás, como vemos em Lucas 22:31. Satanás pediu para peneirá-lo como trigo. Um teste de fé estava chegando. Não foi apenas Pedro em perigo. A passagem indica que Satanás estava de olho em todos os discípulos. Isso nos mostra que Deus não está no controle e o diabo não pode agir sem sua permissão. A palavra Satanás significa adversário ou acusador, como vemos em Zacarias 3:1 e 1 Pedro 5:8. Satanás é conhecido por acusar o povo de Deus de praticar o mal. A imagem de peneirar como o trigo é uma metáfora que representa a intenção de Satanás de abalar a fé dos crentes, sacudindo-os violentamente e separando os impuros dos verdadeiros. O oponente busca destruir a fé de cada crente, como Jesus afirmou em João 10:10. Jesus intercedeu por Pedro para que sua fé não desfalecesse durante as provas. Embora não tenha prometido remover os testículos, ele orou para que a fé de Pedro permanecesse firme. A liderança da igreja primitiva mostrou que essa oração foi respondida. A passagem enfatiza que os crentes podem esperar enfrentar dificuldades ao seguir o caminho do reino de Deus, conforme mencionado em Atos 14:22. Deus utiliza essas experiências para moldar nosso caráter, fortalecer nossa fé e nos tornar mais semelhantes a Jesus. Isso é evidenciado em Romanos 8:28, que nos assegura que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. Tiago 1:2-4 nos lembra que convidamos a alegrar-nos quando enfrentamos provas diversas, pois essas provas individuais em nós. Ao permitirmos que a paciência complete sua obra, nos tornemos perfeitos e completos, sem faltar nada. Em 1 Pedro 1:6-7, é mencionado que, embora por um breve período possamos ser entristecidos por diversas provas, a genuinidade de nossa fé, mais valiosas do que o ouro, é refinada pelo fogo e resultará em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Jesus está sempre presente para fortalecer-nos e interceder em nosso favor quando enfrentarmos provas, como declarado em Filipenses 4:13, onde podemos encontrar força em Cristo para todas as situações. O versículo 32 menciona que Jesus orou por Simão, para que sua fé não falhasse e, quando ele se voltasse novamente, fortalecesse seus irmãos. Isso nos tranquiliza, sabendo que Deus é mais forte que Satanás, e que podemos contar com a intercessão de Cristo. Além disso, quando enfrentamos provas, estamos capacitados a ajudar outros a crescer na fé, conforme mencionado em 2 Coríntios 1:6. Nossas próprias experiências nos tornam compassivos e eficazes em auxiliar outros que enfrentam desafios semelhantes. Pedro aprendeu, após sua queda, que a fraqueza da carne pode levar ao fracasso, como vemos em Marcos 14:38. No entanto, ele também aprendeu a humildade e a tristeza, e isso o capacitou a se tornar um servo fiel de Deus. Portanto, quando Satanás tentar nos filtrar como trigo, devemos lembrar que Deus está conosco. Podemos confiar que Ele não permitirá que sejamos destruídos, e com sua ajuda, podemos superar as provas e continuar nossa jornada de fé. Em nossas fraquezas, encontramos a força em Cristo, e Ele nunca nos abandonará. Se você tem fé em Deus, manifeste-se com um amém nos comentários e, se deseja receber mais conteúdo espiritual sobre Jesus, inscreva-se no nosso canal.